Espíritos no mundo de ReZero. Sim, mais um vídeo da série do ReZero explicado, e dessa vez a gente vai falar sobre tudo que a gente tem de informação sobre os espíritos. Infelizmente a gente não sabe nada muito específico, então vamos trabalhar com o que a gente tem disponível por enquanto. Os espíritos são seres que são feitos de mana, e assim como toda mana no mundo de ReZero, eles vêm da Odd Laguna. Então, por tabela, os espíritos também nascem de lá, e justamente por isso eles são capazes de manifestar e utilizar a mana do mundo como eles desejarem. Os espíritos são divididos em 3 categorias, sendo que tem uma quarta e uma quinta que são subcategorias. Quando um espírito nasce, eles não têm muito poder, então eles são conhecidos como espíritos menores. Um exemplo de espíritos menores que a gente vê são os espíritos que a Emília usa lá nos primeiros episódios para tentar localizar o armazém do Ron. Depois, a gente tem os quase espíritos, que são mais poderosos e têm uma capacidade de mana maior do que os espíritos menores, né? Isso permite que alguém que tem um contrato com um quase espírito vá ter mais poder, né? Uma capacidade de mana maior para usar do espírito do que alguém que tem um contrato com um espírito menor. Mas, Zene, como que um espírito sobe de um nível pro outro? Boa pergunta. O Tapei nunca respondeu, então eu também não sei. É possível que ele nunca responda, na real. Mas um exemplo de quase espíritos que a gente já viu bastante são os espíritos do Julius. Seguindo a ordem evolutiva dos espíritos, né? A gente agora chega nos espíritos completos. Igual foi na categoria anterior, ele tem uma capacidade de mana maior e mais poder do que as categorias anteriores no geral. Um espírito completo que a gente conhece bem é o Betelgeuse, que começou como um espírito menor da Terra, e aí ele foi crescendo até se tornar um espírito completo. E agora a gente entra nos subtipos. Então a gente vai começar com um subtipo que a gente já tá mais acostumado, que são os espíritos artificiais. Como o nome já diz, eles são criados artificialmente por alguém. Então isso permite que eles pulem o processo natural de crescimento de um espírito. Todos os espíritos artificiais criados até hoje na história principal foram feitos pela Echidna, mas no jogo do Prophecy of the Throne a gente tem o Puka, aviso de spoiler do jogo, e ao que tudo indica na história do jogo foi criado pela Capela. E no jogo ReZero, Livro Proibido e Espírito Misterioso, a gente tem a Fene, que também é um espírito artificial, só que o jogo foi basicamente cancelado, né? Ele foi desativado, se eu não me engano, e a gente acabou nunca descobrindo quem que fez ela. Os espíritos artificiais que a gente conhece é, obviamente, o Puck, a Beatriz, Puka, a Echidna Espírito, ou Eridna, né? E essa Fene que eu falei. E agora vamos falar do outro subtipo, que são os grandes espíritos. Ah, Zene, você vai falar então dos 4 grandes espíritos, né? Sim e não. Quando um espírito possui um nível de poder notável, ele é considerado um grande espírito. E nesse grupo a gente tem a Beatriz, que é o grande espírito da biblioteca, com a sua magia Yin. A Eridna, que é chamada pela Capela de legado da bruxa, que tem magia Yang. O Muspel, grande espírito da terra. A Odd Glass, o grande espírito da água. A Zaresha, que é o grande espírito do vento. E aí a gente tem Puck, Melaqueira e Puka, que são todos os grandes espíritos do fogo. Sim, o Puka do Prophecy of the Throne, esse rato esquisito, é um grande espírito do fogo. Pera aí, Zene, não era pra ter só um grande espírito do fogo igual tem do resto? Como eu disse, qualquer espírito que é forte o bastante pode ser considerado um grande espírito. E aí ele se torna um grande espírito do elemento que o espírito é. Eu fiz isso de propósito pra deixar vocês confusos. Claro que qualquer espírito pode virar um grande espírito, mas vocês provavelmente estavam pensando nos 4 grandes espíritos mesmo, os principais, né? Com os 4 elementos de fogo, água, terra e ar. E aí eu trolei vocês falando só da categoria de grandes espíritos normais. Mas isso foi justamente para vocês entenderem que existem grandes espíritos e tem os 4 grandes espíritos. Então agora sim a gente vai falar dos 4 grandes espíritos, que eu já listei, já que eles são grandes espíritos, mas vamos listar eles de novo agora, com o título certo deles e aonde que eles se encontram atualmente no mundo de ReZero. Esses 4 espalham terror, reverência, bênçãos e perigo pelo mundo. Começando com o grande espírito que representa e espalha o temor pelo mundo, a gente tem o árbitro auto-intitulado Melaqueira, o grande espírito do fogo que age para manter o mundo em equilíbrio, e que foi morto pela besta do fim, que é o Puck, que depois assumiu o título de o grande espírito do fogo. Então é isso, o Puck antes era um espírito do fogo normal, e depois que ele matou o Melaqueira ele virou o espírito do fogo. Seguindo diretamente pro perigo, agora a gente tem a Zaresha, né, que tem o título de a ceifadora mais bela. Ela que é o grande espírito do vento e que mora em Cararag, como a gente viu no Renif. Representando a reverência, a gente tem a pedra, Muspel, que é o grande espírito da terra. É isso mesmo que você escutou, o título dele é só pedra. Ele simplesmente existe, não fala, não tem vontade própria, nem ideologia. Ele só fica perambulando por aí em Voláquia. E a última vez que a gente ouviu falar dele, ele estava próximo do território da família Belux. E acabou sendo parcialmente comido pela Aráquia. E por último, representando as bênçãos, a gente tem a besta sagrada, Odd Glass, que é o grande espírito da água. Ela observa a humanidade com afeição e benevolência do topo da montanha sagrada. E como vocês devem imaginar, né,
já que o Puck tá em Lugnica, a Zareshia tá em Cararag, o Muspel tá em Volackia, só sobrou um país pra Odd Glass ficar. Claro que ela tá em Gusteco, mas prestem atenção que a Odd Glass é diferente da Odd Laguna. A Odd Glass dá bênçãos pros cavaleiros de Gusteco. Por isso que é importante diferenciar bênção de proteção divina. A Odd Laguna dá proteções divinas pro Reinhardt e pra todo mundo. A Odd Glass dá bênçãos. Basicamente, tudo que a maioria das pessoas chama de bênção por causa de como tá escrito nas novels ou no anime. Eu acho que na novel, na verdade, eles chamam certinho de proteção divina. Então talvez seja mais coisa do anime mesmo. Mas de qualquer forma, o que vocês mais chamam de bênçãos são geralmente proteções divinas. A única coisa que a gente viu que é parecida com as bênçãos de Gusteco é a maldição da boneca amaldiçoada que a Elsa tem. Coincidentemente, a Elsa é de Gusteco. Mas pra quem não entendeu, vamos explicar bonitinho. A bênção que a Odd Glass dá pros cavaleiros de Gusteco também permite com que eles se regenerem que nem a Elsa. O que permite que eles aguentem ataques fatais e acabem não morrendo. Inclusive, o único grande espírito que pode ser considerado amigo da humanidade é a Odd Glass, porque ela é do bem e ajuda todo mundo. Todos os outros grandes espíritos são considerados neutros, já que eles só agem por interesse próprio. Sendo que já é até dito por alguns que já tiveram cidades que foram destruídas pela ira deles. E como a gente sabe bem, o Puck tá cagando pro mundo inteiro. Ele só liga pra Emilia. Então, outra prova de que, né, os grandes espíritos são pelo menos neutros. Só a Odd Glass que é amiga da galera. Mas como a gente não tem nenhuma ilustração desses grandes espíritos, a gente fica só com o mais próximo que a gente teve, que até foi uma representação no mangá do OVA do Frozen Bonds, onde a gente tem algumas ilustrações deles, e o Melaqueira a gente já viu no anime, então a gente tem o Melaqueira e o Puck, que a gente sabe como que é. O Muspel, que realmente é só uma pedra meio redonda desenhada. A Odd Glass foi representada como um urso e a Zareshia como uma hiena. E isso é basicamente todas as informações que a gente tem sobre os espíritos em ReZero até hoje. Vamos esperar pra ver se a gente vai ter mais no futuro, e aí quem sabe algum dia eu não faço uma parte 2 disso aqui. Quem sabe talvez eu finalmente revele quais são os critérios para um espírito evoluir de um nível pro outro. A gente até já viu um espírito, ou melhor, alguns espíritos evoluindo, mas eu decidi não entrar em muito detalhe pra deixar o vídeo bem mais informativo e bem mais geral pra todo mundo poder ver sem tomar spoiler, né, ou tomando o mínimo de spoilers possíveis. Então eu não falei exatamente o que acontece, com quais espíritos isso acontece e quando isso acontece, mas quem sabe, sabe. E de qualquer jeito, mesmo a gente tendo visto esses espíritos evoluindo, entre aspas, na nossa frente, a gente ainda não ficou sabendo qual é o critério. Aquilo só meio que aconteceu e é isso aí, deu bom. Como sempre, espero que vocês tenham se divertido e aprendido algo. Essa série do canal existe justamente para ensinar as coisas de uma forma mais descontraída, um pouquinho mais fácil de se absorver, se bem que essa é meio que a vibe do canal inteiro, né? Meu canal inteiro é pra você conseguir informação de um jeito mais mastigadinho, mais fácil de entender, mais divertido. Bom, tanto faz. Espero que vocês tenham curtido. Você já sabe como ajudar o canal. Todo mundo usa o YouTube há séculos, você sabe o que fazer. Vire membro se quiser me ajudar mais ainda. Compartilhe para informar mais gente e vejo vocês na próxima. Falou!